Nesse vídeo eu vou falar sobre fome e no meu ponto de vista, as coisas que eu precisei mudar para minha dieta dar certo e eu emagrecer quase 45 quilos lá em 2017. Combinado? Foi uma pergunta de uma seguidora que eu recebi e a pergunta especificamente era: fala sobre fome, como você conseguiu identificar no começo? Eu tenho muita dificuldade. Então, gente, este assunto, eu vou dividir ele em dois. Neste vídeo, eu vou tratar o assunto comportamento. E no vídeo que vem, eu vou tratar o assunto nutrição, tá? Ambos os vídeos, eu vou trazer a minha experiência, como eu consegui alcançar o peso de 70 quilos uma vez, e eu vou fazer isso agora. Inclusive, se você quer essa ajuda, esse apoio moral, não se esquece de se inscrever no canal, vai me ajudar muito a prosseguir aqui com a produção de conteúdo. Mas, tudo ainda se baseia através da minha história e da minha experiência, tá? Se Deus quiser, e Ele quer, eu vou continuar estudando essa profissão, quem sabe nutrição e quem sabe comportamento humano, que vai fazer eu mais pra frente ensinar alguém. Mas no momento eu falando da minha experiência aí como um ser humano que viveu grande parte da vida em obesidade. Combinado? Dito isso, eu vou falar pra vocês que eu percebi que eu nunca senti fome na minha vida. Lá em 2016, em 2015, 2016, eu precisei avaliar muito o meu comportamento. E porque eu precisava, a questão era que eu tive uma cirurgia bariátrica negada. O meu plano de saúde mudou e eu fiquei sem assistência a fazer essa cirurgia. Fiquei super decepcionada. Meu pai chegou a perguntar se eu queria pagar a cirurgia, mas era 30 mil reais. Eu achei o cúmulo, tipo assim, o valor de um carro. Então, qual foi a minha ideia? Entender por que eu não conseguia. E óbvio que outras coisas, outros aprendizados que eu tive, não foi só minha força de vontade, eu comecei a aprender com algumas outras pessoas sobre comportamento e sobre nutrição. Sobre o comportamento eu vou falar no vídeo de hoje, que nem eu falei. Sobre nutrição eu vou deixar pro próximo. E eu percebi que eu tratava a fome, quando eu comia, era uma questão de desejo, sabe? Tipo, ai, que vontade de comer uma macarronada, que vontade de comer coisas gostosinhas, que vontade de... a vontade é uma coisa que dá e passa. Foi isso que eu fiquei falando pra mim lá em 2016 pra poder emagrecer. O fato é esse, tá? Mas tudo em volta dessa questão de comer por prazer, por saciar uma vontade. Então, eu tive que aprender sobre a fome física. Porque se você for parar pra ver, tudo que tá em volta, eu comecei a analisar que a gente tinha muita comida disponível. Entendeu? Não era uma coisa... Antigamente, além de você ter que caçar, né? Antigamente você tinha o trabalho de fazer comida, você tinha todas essas questões na hora de se alimentar. Fora que tem o quesito nutricional, né? Quando as pessoas se alimentavam geralmente, era visando a energia, era visando você ter energia para fazer as coisas no dia. E eu percebi que a maioria das vezes que eu comia era por prazer. E beliscar era um prazer. Então, assim, eu fui vendo que eu proporcionava tudo que tinha no meu ambiente, sabe? Desde levar a comida pro trabalho, o que eu levava, eu já levava coisa pensando em que hora que eu ia mastigar. E eu montava ali coisa para eu comer o dia todo, visando desejo. E eu tive que mudar esse comportamento. Principalmente que eu fiquei muito encucada com esse negócio do tipo assim, cara, eu nunca senti fome na vida. Eu cheguei a usar medicação pra emagrecer, só que a medicação, ela era voltada, antes de 2016, tá? Ela era voltada pra eu não sentir fome. E era uma coisa que eu já não sentia. Eu não sentia fome. Toda vez que eu comia por prazer. Eu lembro que a medicação te deixava assim, ela me deixava em alerta, era a época da sibutramina, tá? O Ozempic é uma coisa muito nova. Na época da sibutramina, eu ficava assim, ó, alertaço, assim, e eu comia, mesmo assim. Foi uma das maiores sacadas pra mim. Entender que eu comia mesmo sem fome. Aí, a partir do momento que eu comecei a nutrir o meu corpo, que foi a segunda coisa que eu comecei a aprender sobre mim, muito louca, que apesar de eu estar obesa e cheia de energia dentro de mim, energia acumulada porque eu não gastei, principalmente
que eu poderia estar desnutrida. Então, tirando esse fato da alimentação, que eu vou falar no próximo vídeo, tem esse quesito de eu mudar o meu comportamento perante a fome, entendeu? Eu passei a comer todas as refeições que eu fazia, eu impus isso, todas as refeições que eu fazia era visando nutrição e não desejo de comer. Sinceramente, gente, falando em questão sobre fome, em questão sobre emagrecimento, muito do que eu passei não era problema com, por exemplo, uma coisa que eu entendi sobre alimentação. Primeiro é que nosso corpo precisa de energia, ele não precisa que eu fique comendo quando eu tô com desejo, mas só que eu preciso nutrir ele pra viver. Aliás, outra frase que fez muito sentido pra mim, né? Eu vivia pra comer e eu comecei a comer pra viver. Eu fiz essa troca de chave aí. Então, muitas vezes que eu parei pra pesquisar alguma coisa na internet, as pessoas, elas ficam às vezes procurando a receita ideal, a, a, a sobremesa ideal, algo que você vai. E tira o foco das refeições principais. Então eu entendi que eu me forcei a comer direito. Entendeu? Que eu comecei, tratando como um comportamento, eu comecei a tratar isso como não é opcional. Entendeu? Se é uma coisa que eu quero, se emagrecer é uma coisa que eu quero, e eu fui assim, conhecer essa palavra desinflamar, meio que o ano passado retrasado, em modo assim, porque a gente tá cheio, o que eu tenho cheio aqui é um monte de célula inflamada. Mas, sem saber desse quesito inflamação, foi muito do que eu fiz lá em 2016. Comer comida de verdade pro meu corpo recuperar a vida. Porque quando eu comia o que eu comia, beliscava o que eu beliscava, assim, gente, ó, só pra você dar uma ideia da minha alimentação, geralmente era assim, antes de 2015. Eu tomava café da manhã, geralmente era pão ou bolacha. A minha infância inteira eu tomava leite com Toddy e de vez em quando na minha infância me aventurava, eu ainda colocava açúcar, era leite, Toddy e açúcar. Eu nem lembro se eu fazia. Minha mãe sempre foi uma pessoa que fez assim, arroz e feijão era uma coisa que tinha todo dia. Eu não lembro de ver muito legumes por ali, mas se fizesse também eu não comia muito não. Nem ela nem me obrigava. Nossa, se eu tinha um filho hoje ele ia sofrer, porque eu ia obrigar meu filho a comer direito. Ou, antes de obrigar ele a comer direito, eu ia ensinar ele, né? Enfim, passei por essa experiência e vou passar pro meu filho. E aí, de tarde pra frente, já esculhambava. Era lanche pra lá, lanche pra cá, belisco, belisco. Gente, eu não tenho noção de eu jantando da minha infância naquela época. Mas o fato era, eu comia muito carboidrato. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar pra falar essas questões de nutrição no vídeo que vem, né? Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu tive que mudar meu comportamento. Eu tive que assumir um compromisso comigo de que eu ia mudar essa chave, que eu ia fazer assim, mais razão e menos emoção. É essa a ideia. E cada vez, dá tempo ao tempo. Ser paciente. Entender que tem o tempo de plantio e o tempo de colheita. Gente, todas essas frases motivacional de caminhão aí, é tudo você usar para benefício próprio. Tudo. Falar pra mim mesmo que eu ia conseguir, que eu já tava cansada de desistir. E tudo isso é algo que você aprende todo dia. E principalmente a contornar o erro. Então, eu ia ter que, toda vez que eu errasse em alguma situação durante o dia, avaliar aquela situação com muito amor pra o dia seguinte fazer certo. Então, assim, por isso que, assim, eu acho importante a questão de você fazer uma marmita. Antes de você treinar o comer só quando você tiver fome, é melhor você nutrir o seu corpo, você ensinar o seu corpo a comer. Então, você preparar, antecipar uma refeição que você vai fazer é uma questão de comportamento. De você não querer errar, de você garantir que quando chegar no almoço, você vai comer aquilo. E às vezes eu não tô falando de você cozinhar a própria comida. Se você sabe que você vai num restaurante, quando você tá num período de dieta, que você tá ali focado em aprender mais sobre você, sobre o seu comportamento e sobre o que vai fazer você emagrecer,
Você olhar assim, vou naquele restaurante hoje à noite, ele tem algo que vai fazer sentido pra minha alimentação, sabe? Que nem será se você for na lanchonete, pode ser que lá no cardápio da lanchonete tenha uma opção que é mais nutritiva, com saladinha, alguma coisa do tipo. É uma questão de comportamento, de você prever o erro, de você aprender mais sobre si e de principalmente de você fazer as coisas para dar certo, entendeu? Então o que eu passei a fazer? Eu fazer as refeições para não dar chance ao erro. No período que eu tava desempregada, geralmente eu fazia o meu almoço, eu já separava a janta. Se eu fosse em algum lugar que não ia ter algo saudável para eu comer, eu já levava o meu saudável. Eu juro pra vocês, eu fiz tudo para dar certo e deu. E deu. Então, a gente passa a ser responsável pela nossa saúde e pela nossa alimentação e pelo nosso resultado. A gente bate no peito e fala assim, eu vou fazer acontecer e se eu tô hoje do tamanho que eu sou responsável pela atitude. Parar de culpar a genética, parar de culpar o anticoncepcional, parar de culpar alguém perto de você que não come saudável, parar de culpar qualquer coisa, entendeu? Então, deixa eu só fazer um overview aqui, questão de fome, se eu tenho alguma coisa a agregar. Mas principalmente é isso. Existe a fome emocional, onde você envolve aquele desejo. Tudo que você começa com, que vontade de ter é fome emocional. Que desejo de é fome emocional. Porque a fome física é aquela história, tipo, quando você tá com fome, qualquer coisa vai. Quando você tá com. Quando você precisa mesmo de energia. Só que ao invés de você fazer uma coisa forçada, você pode nutrir o seu corpo antes. E por mais que você tenha a experiência de comer o dia inteiro, que é desnecessário, comer o dia inteiro, mas que tudo que você fosse comer fosse saudável. Até cair a ficha de que quando você for fazer uma refeição, você fala assim, nossa, mas eu não tô com fome. Não tô com fome nenhuma. Aí você faz uma autoanálise, tipo, nossa, será que eu precisava comer agora? Pra encerrar esse vídeo, eu vou contar uma história pra vocês de um comportamento que eu passei a fazer todas as refeições, né? Eu preparava todas as refeições para não dar margem ao erro. Então, meu café da manhã, eu comia ovos ou alguma coisa, tipo batida, tipo crepioca. Fazia ovos, tomava um cafezinho, aí eu almoçava. Vamos supor que eu fiz algum frango com algum legumes e não sei o que. Ali no almoço eu já sabia que se eu não fizesse nada para jantar, já dava margem ao erro, então eu já separava do almoço, eu já fazia em dobro para separar para janta. À tarde eu comia ou alguma fruta ou algum ovo de novo. E à noite, depois da janta, eu comia abacate com cacau, simulando um mousse de abacate. Mas é uma das melhores coisas que eu fiz, tá? Falando, nutricionalmente falando, porque tem magnésio, barato, não sei o quê, e dava um suporte ao sono. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Só que teve um dia que eu não sei se eu tava meio ansiosa, e eu olhava para aquele abacate com cacau, eu já tinha jantado bem, eu olhava e falei assim, nossa, não tô com vontade de comer isso. Eu não tô nem com fome para comer isso. E ao mesmo tempo que eu queria empurrar para dentro, porque eu queria, acho que, continuar comendo, eu tava assistindo alguma coisa, então enquanto não terminava aquela coisa, que o comportamento de comer assistindo algo eu ainda não tinha tirado. Então, ao mesmo tempo que eu queria estar mastigando, eu não tava com fome. Sabe o que é parecido com a pipoca do filme? Eu tenho certeza que se você for hoje no cinema, você não vai estar com fome. Mas você vai ter vontade de comprar aquela pipoca ali. Ou vontade porque se ela custa R$ 50 ainda, é muito caro. Ou a questão é essa. Às vezes você vai estar com vontade, é um comportamento que a gente adquiriu nos anos. E se bobear, gente, eu já li que o cinema, ele fatura mais na pipoca do que no próprio filme. Mas a questão é essa. É o comportamento de assistir alguma coisa mastigando e você não tá nem com fome. O cinema é um dos melhores exemplos, tá? Então, eu comecei, às vezes, a reduzir um pouco o que eu jantava e perceber muito, ligar essa autopercepção, esse autoconhecimento, tá bom?
Como eu combinei aqui com vocês, eu vou falar mais sobre tudo. O vídeo que vem vai ser um complemento desse vídeo, trazendo essa mudança de comportamento aliada à nutrição. Todas as mudanças de comportamento que eu fiz, que deu um suporte para a nutrição, e a nutrição me fez mudar, emagrecer e tudo mais, tá bom? Falando em nutrição especificamente, eu vou falar sobre a low carb, por que ela fez tanto sentido para mim, por que ela é minha queridinha, por que ela é uma estratégia, uma alternativa para quem busca tanto emagrecer. Combinado? Deixa suas perguntas aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.